Irmãos, nós estamos entrando em guerra. E o nosso pastor nos convida a partir do dia 3 já, até dia 3 do mês que vem, nós tirarmos 30 dias de oração. Oração de guerra, oração que a Bíblia diz que pode muito em seus efeitos. Não se esqueça, nossa guerra, ela não é só material, ela também é espiritual. Nós temos explicado isto. Toda corrupção, olha para mim, irmãos, toda violência, toda maldade de coração tem a sua raiz no inferno. É verdade que ela atinge o coração das pessoas que abrem o seu coração para isso, mas ela tem a sua raiz no inferno. Portanto, há, e não se esqueça disso, principados e potestades que lutam para tomar conta desta nação. Então nós vamos orar ao Senhor, 30 dias de oração como guerreiros do Senhor, e 30 dias de jejum, 12 horas, não aguento, tenha calma, vá devagar que você chega lá. 30 dias de jejum, meus irmãos, e nós vamos estar orando e declarando a bênção sobre o nosso país, orando e declarando: o Brasil é do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus. Olhe para mim aqui, 30 dias, e esse jejum eu digo que tem que ser a vida toda, de língua, de parar de falar das autoridades. Irmãos, olhem para mim, essa palavra é o que Deus tem trazido à minha mente, ao meu coração. Há uma guerra contra o princípio de autoridade. Você já percebeu os documentos que se tiram agora? Não há o nome do pai, só o da mãe. Há uma guerra da autoridade paternal. Há uma guerra da autoridade, meus amados irmãos, espiritual. Há uma guerra, meus irmãos, contra o princípio de autoridade. Entenda isso. Portanto, olhe para mim. Se nós queremos crer que Deus pode consertar o Brasil, temos que começar conosco. Jejum nas redes sociais, ao invés de estar colocando lá figuras, falando mal e essas coisas, eu disse de manhã, coloca o texto da Bíblia. Se esse povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, jejuar, buscar a minha face, eu ouvirei dos céus e sararei a sua terra. Quantos de vocês creem, irmãos, que se nós, olhe para mim aqui, não é hora de crente titubear, parar de vir para a igreja, relaxar, com compromisso com Deus, não faça isso. Me permita, por favor, eu não estou aqui mais uma vez, irmãos, exigindo e nem pedindo nada, mas não serei um pastor irresponsável de não orientar uma igreja. É pecado você reter o que é de Deus. Você está falando contra os outros que estão retendo o que poderia lhe ajudar. Como é que você está retendo aquilo que não lhe pertence, mas pertence àquele que tem o poder de suprir a sua casa mais do que qualquer poder da terra? O salmista entendia isso, olha para mim, ele dizia assim: eu fui moço, hoje eu sou velho. Passou o tempo todo, os anos todos da sua vida. Ele disse: eu fui moço, hoje eu sou velho, mas eu nunca vi o justo desamparado, e nem os que vêm depois dele, a descendência dele, mendigar o... Então qual é o maior princípio de autoridade na sua vida, para o seu sustento, para aquilo que você necessita? Honestamente, irmãos, olha para mim aqui. É o governo? O maior princípio de autoridade está em Deus. Em Deus. Então olhe para mim. Não dá para a gente ficar falando contra quem pega um recurso e usa o que não é seu, se nós estamos no mesmo caminho, irmãos. Vai morrer orando, Arenir. Vai morrer subindo o monte nas vigílias, rolando pelo chão. Mas se há um princípio de bênção, e pela palavra do Senhor eu declaro isto, está na fidelidade ao Senhor nas finanças. Para a vida financeira, olha para mim aqui, ó, é reconhecer a autoridade de Deus. Ele disse: olha para mim, sou eu que repreendo o devorador. Irmãos, posso ser sincero com vocês? Será que nós não estamos apanhando para aprender que o que é de Deus é de Deus?
Será que o homem entrar na tua casa, roubar o teu emprego, acabar com aquilo que tu tens, não pode ser um sinal de Deus dizendo, como é que tu estás comigo? Porque uma coisa é verdade, e isso aqui é o que o pastor tem incentivado. Olha para mim aqui, eu vou terminar. Mas eu não podia deixar de dar essa palavra hoje aqui. Olha para mim aqui. Eu disse isso. Em primeiro lugar, vamos nos qualificar, irmãos. Vamos estudar. Vamos aprender. Vamos entender que os tempos estão mudando. E nós temos oportunidade. O governo tem sim investido e facilitado muito mais o aprendizado. A própria igreja, a Assembleia de Deus, nós temos investido, irmãos. Estava dizendo ainda agora, eu levei 8 anos da minha vida, 4 fazendo o Instituto Bíblico e 4 fazendo a faculdade. Hoje em dia, com 3 anos, a pessoa se forma, rapaz. Porque vem para a escola dominical, faz todo o currículo de revistas, entra no Ibadã, terminou a escola dominical, já é o básico em teologia. Vai para o Ibadã, médio em teologia. Terminou o Ibadã, ele entra no 5º período da faculdade de Boas Novas, e com mais 2 anos ele está formado. Meu Deus do céu. Primeiro, vamos nos qualificar, irmãos. Segundo, o pastor João tem falado sobre isso e eu repito aqui. Irmãos, olhem para mim, vamos ser empreendedores. Nesse tempo de crise, olhe para mim, o Espírito de sabedoria, o Espírito Santo de Deus, quer derramar sobre a tua mente os lugares de onde você, com seu empenho e com seu esforço, vai conseguir sim trazer todos os dias o alimento certo para a tua casa, em nome do Senhor Jesus, rapaz. Vou finalizar dizendo aqui, do exemplo que eu tenho dado. Saí com minha esposa, fui lá no Amazonas Shopping, entramos, tinha uma placa assim, num comércio colocada assim, rodízio de tapioca. Quem gosta de tapioca como eu, digo, estou nessa. Sentei com ela, rapaz, era tapioca assim, assado, desse jeito, quentinha na hora, e digo, que coisa maravilhosa. No outro dia nós voltamos, vamos lá de novo. Terminamos de comer a tapioca, nós levantamos, fomos pagar no caixa. A irmã disse, o senhor é pastor, né? Eu disse, sou sim. Se a paz do Senhor, pastor. Eu digo, glória a Jesus, a paz do Senhor, meu irmão. Pastor, sou da Assembleia de Deus também. Sou lá da área do pastor Paulo Serrão. Que maravilha, irmão, que bênção. Pastor, esse é um negócio que Deus me deu, e eu quero dizer que eu estou ampliando esse negócio. Digo, rapaz, que bênção. Primeiro, pode ser que existam outras, eu não vi ainda. Rodízio de tapioca, já vi rodízio de pizza, de tanto outro, mas tapioca ainda não vi. Pode ser até que exista, eu não vi. Sabedoria. Sabe o que ela está fazendo também? Ela pega a tapioca e taca a beterraba na massa. A bicha fica vermelhinha, rapaz. Você precisa comer uma tapioca dessa, meu irmão, em nome de Jesus. Ela bota lá, não sei se é couve ou o que é, fica verdinha. Rapaz, é criatividade. Olha para mim, quantos de vocês creem que nesse tempo de crise, o Espírito de sabedoria te dá portas para que você possa abrir? Levanta a tua mão e glorifica o nome do Senhor, aleluia. É isso aí, irmãos. Então levantemos. Levantemos para abençoar e não amaldiçoar, porque tudo que a gente faz retorna, é lei de semeadura. E levantemos, irmãos, para buscar do Senhor a saída para um tempo como esse, porque olha para mim aqui, Deus é fiel, Ele é fiel. Irmãos, deu para entender a palavra com amor e com carinho? Se deu, mais uma vez, dê um aplauso ao Senhor dos Exércitos nessa noite, tá bom? Senhor te abençoe e te guarde cada dia mais e mais, fortaleça e nos faça crescer, crescer. Me atraíste com tuas cordas de amor, me envolveste com seus braços. E agora que estou seguro, eu quero te dizer que tudo que tenho sou, eu devo só a ti. Sem teu amor, não sei viver. Sem ti, Senhor, não sei o que fazer. Todos os dias buscarei a tua face, amado meu, pois eu não posso me esquecer que tudo que tenho e sou, eu devo só a ti. eu devo a ti, Senhor, tudo que sou, Senhor. Sem teu amor,
Todos os dias buscarei a tua face, amado meu, pois eu não posso me esquecer que tudo que tenho e sou eu devo só a ti. Tudo que tenho e sou eu devo só a ti. Tudo que tenho e sou eu devo só a ti. Eu queria apenas fazer uma meditação em alguns versículos de 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 23, que é a leitura clássica da Santa Ceia. Não vou ler novamente, porque acho que 99,9% da igreja sabe de cor essa passagem. A gente gosta de falar do amor de Cristo, da salvação, da alegria, de servir a Jesus. Eu sou que nem vocês, né, irmãos? Um dia eu também levantei minha mão para aceitar Jesus como Salvador. Um dia eu também me ajoelhei debaixo do altar, chorando. Eu acho que o que eu chorei no dia que eu aceitei Jesus dava para encher um pouco esse rio aí. A alegria que eu senti foi muito grande. Fui batizado nas águas em 74, aceitei em 73, fui batizado em 74, fui batizado com o Espírito Santo em 90. Deus demorou um pouquinho a me dar o batismo com o Espírito Santo, porque eu era muito chato. Eu era alguém que era muito, vamos dizer, cri-cri com as coisas. Eu ficava assim, eu era muito crítico. E fui batizado só em 90, de uma forma inesperada. Eu estava num culto onde, depois de ter buscado muitos anos em vigílias, em montes, passando noites e noites orando, pedindo batismo com o Espírito Santo, um dia eu estava assim, quietinho. Aí um pastor que estava no púlpito sentado, né, eles estavam orando, eu estava ali fazendo bico. A minha esposa diz que quando eu toco contrabaixo eu fico fazendo bico, né? Eu fui lá tocando e fazendo bico, e estava assim, até um pouco chateado, e de repente no meio da oração, um pastor que estava sentado, já falecido, ele bateu o pé no chão, levantou, apontou para outro pastor falando em língua estranha. O outro pastor bateu o pé, levantou e apontou para mim. Quando ele apontou para mim, eu já caí falando em mistério. Demorou, mas foi do jeito que eu queria. Pô, sabe por quê? Porque eu não podia ter dúvida. Eu sou muito crítico, desculpa, é um defeito meu, eu sou muito crítico, exigente. Então eu não podia ter dúvida. E outro dia eu estava, irmão, não se preocupe se eu não ficar muito no texto, eu acho que eu conversar com os irmãos sobre as bênçãos de Deus é suficiente para aumentar nossa fé. Eu estava numa festa de mocidade, eu era vice-líder da juventude na Assembleia de Deus em Todos os Santos, estava numa festa de mocidade, e eu tinha uma opinião, ainda não era batizado com o Espírito Santo, mas eu tinha uma opinião. Eu dizia assim, que essa coisa de chorar, na oração, eu via os irmãos chorando, eu via, às vezes, os jovens levantando a mão para o alto, as lágrimas descendo, aí eu falava assim, que nada, isso aí não é nada de poder de Deus não, isso aí é emoção. O camarada passa por um monte de perrengue aí, de situação difícil, aí quando chega na igreja, começa a descarga emocional. Tá? Isso eu pensava. Aí eu estava lá na festa de mocidade, durante um culto, na parte da manhã, consagração, oração, e eu estava lá, né? E daqui a pouco comecei a sentir um negócio dentro de mim. Uma coisa estranha dentro do meu coração. E eu comecei a chorar. Aí eu, como sempre, né? Eu pensava assim, quer saber? Isso aí é emoção. Eu passei uma semana difícil, estou passando por dificuldade, senti aquela presença, falei, isso é aquela coisa no meu coração, chorava. Mas não era choro de tristeza não, era um choro que fazia bem. Não é choro de lamento, não é? Igual o Judas que chorou e se suicidou, não. Foi um choro de alegria. Mas eu dizia assim, isso eu estou descarregando minhas emoções, por isso que eu estou me sentindo bem. Aí eu, à noite, mesma coisa. Veio aquela força dentro de mim, eu comecei a chorar, aquela alegria. Aí, poxa, ainda tinha mais coisa para eu descarregar? Irmãos, eu passei a festa inteira chorando. Aí eu tive que me dobrar. Era a presença do Espírito Santo. Eu não tinha tanto problema assim para ficar um fim de semana inteiro sentindo emoção e descarregando, né? Então, irmãos, o Espírito Santo é real em nossa vida. Eu sou como vocês.
Quem aqui é batizado com o Espírito Santo? Levanta a mão. Olha só, quase todo mundo, pastor. Hoje a gente não vê mais ninguém pregar sobre batismo com o Espírito Santo, né? Pouco, mas é o mesmo. O Espírito Santo é o mesmo que me batizou, que batizou você, que fez você chorar um dia, é o mesmo, ele continua real e atuando. E eu creio que hoje muitos podem ser batizados com o Espírito Santo durante a Santa Ceia. Durante a Santa Ceia. 1 Coríntios 11, a cidade de Corinto era uma cidade complicada, era uma cidade importante, era um centro comercial, muita coisa se vendia, se comprava, era uma cidade efervescente, vamos dizer assim, em termos de comércio. Também era um centro cultural, cultura ali, onde tem dinheiro tem cultura, e onde tem cultura tem também idolatria. E ali também era uma cidade idólatra, uma cidade, um centro religioso, mas de religiões pagãs, prostituição, as sacerdotisas prostitutas, aquelas mulheres que se prostituíam durante os rituais religiosos. E era uma cidade muito influenciada por isso. A igreja em Corinto estava passando por uma certa desordem, influenciada por esses movimentos. E Paulo escreve essa carta com o objetivo de colocar ordem na casa. E ele diz, olha, começa dizendo assim, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. O que isso nos fala? Em primeiro lugar, Paulo está dizendo para a igreja que o que ele vai transmitir, o que ele vai passar, ele recebeu do Senhor. Ele recebeu a revelação do Senhor. Ele recebeu. Então, eu fico pensando na situação caótica que o Evangelho está vivendo hoje, de muitos líderes, muitos pastores, estarem falando coisas que não receberam de Deus. Tem um irmão lá em Angra, que eu botei um apelido nele, eu chamei ele de Extra Bíblia, porque ele lia a Bíblia e falava, 10% estava na Bíblia, 90% ele inventava. Pessoas que não têm preparo, pessoas que não foram chamadas, que não têm autoridade do Espírito Santo para pregar, estão aí criando uma geração de crentes doentes, mal formados, desinformados, sem conhecimento da palavra. Quando a gente sobe aqui, se você não tem segurança do que você vai falar, leia a palavra só. Fale que Jesus salva, fala que Ele batiza com o Espírito Santo, que Ele morreu por você, que Ele vai voltar para buscar a igreja. Qualquer um de vocês pode falar isso. Se você fizer isso, você está dentro da palavra, o Espírito Santo vai te usar e você sempre falará com autoridade. Não humana, mas autoridade vinda do alto. Paulo diz, olha, eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Então a primeira coisa que eu vejo na leitura da Santa Ceia é que foi fruto da revelação. Versículo 24 nos diz, e tendo dado graças, o partiu e disse. Paulo falando sobre Jesus, que Jesus, ele agradece. Então, a segunda coisa que a gente vê na Santa Ceia é que é um ato de gratidão. Um ato de gratidão. A gratidão é uma virtude que faz parte do caráter cristão. Jesus, ele orou muito na Bíblia, e a maioria das orações de Jesus sempre começavam dizendo, graças te dou, ó Pai. A Santa Ceia é um culto de agradecimento, de ações de graça. Aleluia. Deuteronômio 23, 21 nos diz, quando fizeres algum voto ao Senhor, não tardarás em cumpri-lo. Um voto, algo que a gente faz em virtude de uma bênção, não é uma atitude de gratidão. Um pastor pregando falou assim, e eu guardei isso, ele diz assim, o crente, ele é assim, ele gosta de pedir no varejo e gosta de agradecer no atacado. Aí ele vai orar, ô Senhor, abençoa a minha esposa, meu filho, abençoa
o meu trabalho, abre uma porta de emprego para mim, Senhor. Me dá um barco novo, estou precisando aumentar o meu barco. E vai orando, e vai pedindo. Depois, quando ele vai agradecer, ele diz assim: Senhor, te agradeço por tudo que tem feito por mim. Bota tudo num pacote só. É da natureza humana. Mas nós temos que ser gratos, e a gratidão é uma parte da vida do cristão, faz parte. E sabe o que é mais importante? Esse versículo aqui que eu li, quando fizeres um voto, não tarde em cumpri-lo. Sabe o que quer dizer isso? Para você agradecer antes de receber. Porque quando você faz isso, você está dizendo para Deus: eu creio que eu vou receber. Então, Senhor, eu te agradeço pelo emprego que eu vou receber. Agradeça antes. Mostra a Deus que você tem fé. Quando a gente agradece antes, a gente abriu a porta para receber. Se agradecer depois, até é bom também. Mas não é igual você agradecer antes. Quando você agradece antes, Deus também se agrada disso. Amém? Terceiro, ato de quebrantamento. Versículo 24 também diz: e tendo dado graças, o quê? O partiu. Esse partir nos fala de se quebrantar, de partir o nosso coração. O ser humano ele é muito individualista. Ele não é muito de compartilhar. Esse pastor que falou isso, posso pegar uma folha de papel aqui, depois repõe. Ele fez uma ilustração assim. Segura aqui o microfone para mim, por favor, por gentileza. Ele pegou e falou assim: está vendo essa folha de papel? Ela está inteira. Ela vai servir para uma pessoa. Mas se eu parto ela, já serve para 2, para 4, para 8, e assim vai. Isso fala para nós de nós nos quebrantarmos, de nós rasgarmos o nosso coração para sermos bênçãos para outras pessoas. O ser humano é individualista, não é? Sabe o que eu andei pensando, olhando esse interior todo maravilhoso que Deus criou, comparando com as grandes cidades? Eu trabalhei no Rio durante muitos anos, e o que eu cheguei a uma conclusão interessante: quanto mais junto o povo fica, mais isolado e solitário ele é. A gente sobe num prédio de apartamento. Eu tenho um apartamento no Rio, num prédio. Eu trabalhei na Avenida Rio Branco, em vários prédios ali, e conheço muitas pessoas que moram em prédios. As pessoas estão ali, porta a porta com outra, mas não conhece quem está do seu lado. Ela sobe no seu elevador, entra na sua casa, o vizinho sobe pela outra, entra na sua casa e nem sabe quem é. É individualista. Um certo fazendeiro, ele foi orar e ele começa a orar: Senhor, abençoa a minha vida, abençoa a minha esposa, abençoa minha filha e abençoa o esposo da minha filha. E é só, amém. Criança, né? É individualista, tudo é meu. A criança quer tudo para ela. Mas Jesus nos ensina, quando Paulo repete que Jesus, tendo dado graças, partiu. Jesus partiu o seu próprio corpo para toda a humanidade. E é isso que ele ensina para nós. Vamos nos partir, vamos compartilhar. Lá no interior, eu fui numa comunidade lá, e eu reparei uma coisa interessante: as casas não têm cerca, não é? Não tem cerca, as janelas não têm grades. Por isso que eu digo que está muito perto do paraíso. Se a gente fizesse por aqui, não sei não. Acho que chegar em casa, não ter geladeira, não ter nada dentro. Não tem cerca. Essa divisão é prejudicial. Mas quando a gente derruba as nossas cercas, nós temos comunhão. Nós tornamos uma família.
E eu vou encerrar, irmão, porque o tempo é curto. Vou pular o item 4, vou para o 5º, que diz que Santa Ceia também é uma expressão de esperança. Expressão de esperança. Porque o versículo 26 diz assim: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Aleluia. Aleluia. Eu, quando penso na volta de Cristo, eu sinto a presença de Deus. Eu sinto a presença do Espírito Santo, porque essa é a nossa esperança. Irmão, nós não podemos deixar que a igreja do Senhor se materialize, se torne tão material, que a gente esqueça que a nossa maior esperança é a volta de Jesus para buscar a sua igreja. A gente vai participar dessa Santa Ceia hoje, os pastores vão servir, os diáconos vão servir, mas naquele grande dia, quando a igreja subir, nós vamos ser servidos pelo próprio Jesus. Quando há um casamento, a igreja toda, o noivo, ele está ali na frente. E qual é a maior ansiedade de um casamento? É quando a noiva vai entrando. Olha, até hoje, já fui em muitos casamentos, já fiz muitos casamentos, mas eu nunca vi uma noiva feia. Como as noivas são bonitas. As pessoas choram quando ela entra. Pessoas até que não são parentes. Se isso acontece num casamento humano, eu fico imaginando, irmãos, quando se cumpriu o que está em Tessalonicenses, que o Senhor resgatar a sua igreja, e formos à boda do Cordeiro, eu fico pensando a expectativa que vai haver no céu, pela chegada da noiva, com suas vestes brancas. Aleluia! Pense, irmãos, é real. Nós não estamos aqui de mentirinha, brincadeira, fantasia. Nós estamos falando de um evangelho real, porque eu sinto na minha vida, você sente na sua vida, e você vai subir naquele grande dia. Aleluia! Nós vamos subir, pastor. Nós vamos subir. Aleluia. O corpo de Cristo, o pão, que é o corpo, cura suas emoções. Hoje eu creio que muitas pessoas vão ser curadas durante a Santa Ceia. Pessoas que estão passando por grandes problemas emocionais, ao comerem o pão, vão ser curadas. Pessoas que estão desesperançadas, ao receberem o sangue de Cristo nos fala da esperança, uma nova aliança, vão renovar suas forças. Aqueles que estão pensando em abandonar a fé, sair da igreja, porque está tudo dando errado, vão ter suas forças renovadas, porque nós não cremos apenas no que está aqui visual, nós cremos no invisível, nós cremos que a igreja será arrebatada. Aleluia. Graças a Deus. Dê voz ao Espírito Santo na sua vida. Deixa ele falar no seu coração. E se tem alguém aqui que tem dúvida sobre a ação do Espírito Santo, sobre batismo, sobre falar língua estranha, eu vou te dizer uma coisa. Você não chega nem aos pés do que eu era. Eu era cético, eu não acreditava. Mas o Espírito Santo, assim como fez com Paulo, com Saulo, que perseguia a igreja, e o próprio Jesus se manifesta a ele cai por terra, reconhecendo o poder de Jesus. Amém.